Isso é importante que a gente saiba essa noção, porque por mais que seja técnico demais isso, e que vai ser mais importante para os preparadores físicos, para os professores, é importante que o aluno também saiba disso, para saber onde ele tem que chegar. Um outro mito: treinando todo dia você consegue um resultado fenomenal. Bom, isso é muito complicado, muito complexo. Eu posso dizer que as variáveis que estão embutidas nisso daí, para você conhecer a fundo, cara, você não vai querer se interessar, porque é um conteúdo muito complexo. Mas eu digo para você não precisa treinar todo dia, via de regra. Mas como assim? Eu treino todo dia, eu sinto que eu estou tendo mais resultado. Então você sente. Agora, você sentir não significa que você realmente está tendo aquele resultado. O que acontece via de regra é o seguinte: vamos pensar aqui no iniciante, no intermediário e no avançado. Vamos colocar como se eles tivessem uma linha divisória clara, tá? Entre o que é iniciante, intermediário e avançado. O iniciante, ele tem uma coisa muito legal. Se ele começar treinando 1 a 2 vezes por semana, ele já tem o resultado. Só que essa frequência de 1 vez por semana, ela dura por muito pouco tempo. Assim, logo que você iniciou, saiu do sedentarismo, você já precisa de 2 dias por semana. E esses 2 dias por semana, eles te garantem por muito tempo, até próximo do nível intermediário, te dando o mesmo resultado. Então o iniciante, ele precisaria de 2 vezes por semana. Aí ele começa a chegar no nível intermediário. O intermediário, ele já precisa de, no mínimo, 3 vezes por semana. No mínimo. Então nós estamos falando aí entre 3 e 4 vezes por semana, tá? Se esse intermediário ele vai chegando no nível mais avançado, 5 vezes por semana. No mínimo. E o avançado, 6 dias por semana. No mínimo. E quando você chega já no nível ainda mais avançado, 7 dias por semana. Todos os dias. Tá, mas então você está me dizendo que quanto mais avançado eu tô, mais eu preciso treinar. Basicamente é isso. Mas então não tem fim isso daí, porque se eu vou treinando e vou ficando avançado, vai chegar uma hora que eu vou ter que treinar toda hora para manter o meu nível. Aí acontece uma questão. Quando eu falo de avançado, tanto intermediário quanto avançado, na verdade, mas principalmente avançado, o jogo fica um pouquinho mais complicado. Isso é importante que a gente saiba essa noção, porque por mais que seja técnico demais isso, e que vai ser mais importante para os preparadores físicos, para os professores, é importante que o aluno também saiba disso, para saber onde ele tem que chegar. Existe uma coisa chamada carga total de treino, alguns chamam de volume de treino, tá? Mas a nomenclatura certa é carga total de treino. Basicamente, carga vezes séries vezes repetições. Eu não falei que quanto mais avançado, mais você tem que treinar? Por que isso? Os estudos vêm dizendo que quanto mais você está treinado, para continuar no seu nível e o seu desenvolvimento, você precisa de mais carga total de treino. Agora, olha só como a leitura começa a mudar. Opa, peraí. Se eu toda vez eu treino mais ou menos com a mesma carga total de treino, então eu vou precisar de mais vezes por semana. Então vamos supor, minha carga total de treino é: eu faço 3 exercícios, 3 séries com 10 quilos. Então 3 vezes 3, 9 vezes 10, 90. Se eu preciso atingir uma carga total de treino de 360, 4 vezes. Por quê? Minha carga total de treino não passa de 90. Entendeu? Mas e se eu transformar minha carga total de treino em 150? A partir de agora, com 2 treinos, eu já atinjo 300 de carga total, que é o que eu precisaria na semana. Lógico que na prática isso não é tão simples, né? Mas se a gente simplificar bastante, eu consigo fazer sim essa leitura, tá? Então veja só, a partir de agora você tem um foco
Não na quantidade de vezes que você treina na semana, mas a qualidade do seu treino, a carga total do seu treino, que não diretamente é sinônimo de qualidade, mas a gente pode ter esse olhar assim quando a gente quer comparar quantidade por qualidade, tá? E é isso que faz um treinador de alto nível, e eu digo que quanto mais avançado, mais o treinador tem que ser bom. Então, se no mesmo treino eu consigo fazer mais carga total, eu preciso treinar menos vezes para ter o mesmo resultado, tá? Basicamente essa leitura, bem simples. Então, voltando, por exemplo, se eu estou iniciante, eu dificilmente vou conseguir mexer muito na carga total de treino se eu não mexer nas séries, na quantidade de exercícios. Por quê? O iniciante ele não tem muito condicionamento físico. Se você ficar subindo muito as repetições, ou muito as séries, ou colocar muitos exercícios, ele não vai aguentar o treino. Por isso que eu subo de uma vez por semana para 2, depois para 3 e fico ali. Fico em 2 um bom tempo, depois fico 3 vezes por semana um bom tempo. Mas a partir do momento que eu preciso treinar 4 vezes na semana, no mínimo, já é inteligente que eu comece a raciocinar assim. E eu já estou com mais condicionamento. Agora eu consigo jogar as repetições lá para cima, a carga lá para cima.